Olá, professor. 2 minutinhos, já chamo o senhor, tá bom? Olá, Misso. Tudo bem, meu querido? Um grande abraço. Débora, Inácio, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Roma Martins, boa noite, tudo bom? Vamos chamar o nosso professor aqui, diretamente da Inglaterra, professor Daniel Williams. Nani, tudo bem, querida? Vamos lá, chamar o nosso convidado aqui. Já fiz o convite, ele vai entrar. Boa noite, gente. Estamos começando mais um 10 Perguntas, aqui pelo @10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista live, é com o professor de Política Global e Sociedade da Universidade de Cambridge, nosso grande amigo Daniel Williams. Boa noite, professor. Tudo bem? Opa! Beleza, chefe? Maravilha, maravilha. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar de alguns assuntos bem complicados sobre desaparecimento, política e... Olha, tem mais aqui, né? E sobre sociedade. Eu sei que o senhor é um estudioso nessa área. Fico muito contente que tenha aceitado o nosso convite. Já quero, de antemão, agradecer a Débora, da ONG Mães da Sé, porque intermediou essa nossa oportunidade de estarmos aqui falando sobre os assuntos no qual o senhor vem estudando há muito tempo. Muito obrigado, viu? Bom demais. Bom demais estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, antes de começarmos com as 10 perguntas, gostaria que o senhor pudesse falar para os seguidores do programa 10 Perguntas um pouco da sua formação. Bom, beleza. Eu sou um canadense, né? Um cara simples até, né? Fui criado numa cidade pequena no Canadá e eu percorri um monte de lugar no mundo para estudar, né? Aí estudei na Universidade de Toronto, depois mudei, estudei numa cidade de Vitória, no Canadá, e fiz um doutorado nos Estados Unidos, no Massachusetts Institute of Technology, né? Que é uma universidade importante no mundo. E foi através de tudo isso que, né, que eu fiquei engajado com o Brasil, né? Com tudo que esse país maravilhoso oferece e que tem de problemas no mundo, né? Consegui uma vaga na Universidade de Cambridge há quase 10 anos já. E desde então eu estou sempre com o povo brasileiro, né? Tá certo, tá certo, tá certo. Muito bom, isso é interessante saber que tem muita gente fora do mundo, fora do Brasil, preocupado com o Brasil, porque aqui às vezes a gente acha que tem pessoas que se preocupam com a gente, mas infelizmente os números vêm dizendo que não. Mas vamos lá, tem muito assunto para tratar nessas 10 perguntas aqui, maravilhosamente, com as pessoas que já estão entrando aqui na nossa live. Muito agradecido a você que já está com a gente aqui. Se puder já compartilhar o nosso link com as pessoas que vocês conhecem, ficarei muito agradecido. Professor, não sei se é uma pergunta, se é uma curiosidade, mas vamos começando, né? Você já falou que é canadense, né? Por que estudar no Brasil um canadense que hoje está no Reino Unido? É interessante, né? É uma história até engraçada essa aí. Foi nos anos 90 até, desde que começou, né, a história minha, né, no Brasil. Foi em 97, eu me formei da escola secundária, né? Aí eu estava prestes a entrar na universidade aqui para fazer um curso em reflorestamento, né? Silvicultura, como meu pai, né? Um canadense que trabalhou na floresta mesmo. Aí a minha Certo. mãe, né? Ela achou assim, não, mas será que é só isso? Você não quer fazer alguma coisa a mais?
Aí eu pensei, o que que eu posso fazer mesmo? Aí eu fiz um intercâmbio, né? E eles me perguntaram para escolher qual país que seria bom para você, né? Para você encontrar né? E se acostumar na vida. Aí eu achei assim, Certo. não, mas não tinha nada assim, não sabia muito do mundo, era um cara simples mesmo, né? Aí eu Sim, fiquei sim. assim, não, mas o Brasil joga futebol, tinha ganhado o Copa do Mundo 94, aí eu achei assim, eu jogo demais. Foi através disso que escolhi entrar no Brasil e em 97 cheguei numa cidade pequena lá em Patos de Minas, né? E fiquei Sim. com as famílias lá e fiquei totalmente apaixonado pelo povo e tudo, né? Apesar dos problemas que o país tem mesmo, sempre foi nesse sentido, né, de ficar com o povo brasileiro, e foi nesse começo mesmo que foi interessante, né? Foi nesse sentido. Em Patos de Minas, lógico, geralmente as pessoas quando vêm de fora sempre falam São Paulo, as grandes capitais, né? Isso já foi para o interior do estado de Minas Gerais. Foi isso, cidade pequena mesmo, tinha um farol, né? É, E foi assim mesmo. Gostei demais. É isso, é isso. tá certo. Marcelo de Jorge, que está entrando na nossa. Marcelo Jorge, que está entrando aqui na nossa live. Vitor, um abraço para você, meu querido Marcelo, que foi um grande apoiador, um grande do programa 10 Perguntas, um grande amigo meu de curso do Senac. Um abraço para você. Professor, você se descreve como um etnógrafo, etnógrafo político. O que quer dizer isso? É isso. Faz pesquisa no mundo pode ser um monte de coisa, né? Pode ser pessoal fazendo uma amostra na rua, né? Com um papel, te perguntando e tudo. O jeito que eu faço pesquisa é uma maneira de entender como é que funciona, né? A lógica social, político do dia a dia, do cotidiano, né? Eu faço um trabalho que começa com a entrada numa comunidade de pessoais, né, ocupações que são por dentro de uma história maior da política brasileira. Isso não quer dizer políticas, né, partidárias ou uma coisa totalmente formal lá em Brasília ou qualquer coisa. Ele se quer dizer de qual é o funcionamento do Estado no dia a dia que importa, né? As questões que são importantes para mim nesse sentido são do dia a dia no funcionamento do Estado, né? Aí fiz uma pesquisa, a primeira pesquisa, assim, a maior que eu fiz, foi de passar vários anos por dentro da Polícia Civil de São Paulo. E a maior parte dessa aí foi através da divisão de homicídios, quando eu estava acompanhando uma equipe e várias equipes lá em tentar entender qual era a lógica da investigação dos homicídios e, da época, os ditos resistentes seguidos da morte, né? Então, a pesquisa em si não era só fazer perguntas, porque se sabe já que fazer entrevista, às vezes captura só, né, respostas formais, muito sim, muito formulário, né? E na Fundamental. prática a gente vê outra coisa, a gente vê, né, como é que se pratica o mundo mesmo, né? Qual é a prática do Estado no dia a dia, em contextos difíceis, em contextos de desigualdade, né? Quando você vê que um policial sai da viatura num parte da cidade, ele vê uma coisa, quando sai da viatura em outro lugar da cidade, ele vê uma coisa diferente. Então, nesse sentido, uma pesquisa dito etnográfico é uma pesquisa que acompanha pessoas no mundo, né? Uma Certo. pesquisa de política, de etnografia política, se quer dizer da política do dia a dia
ao ver o Estado, ao ver como a sociedade se engaja com o Estado mesmo. E é importante mesmo saber e entender, porque é assim que se faz a política mesmo, né? Sim, Você vê qual é a lógica das pessoas ligaram para a polícia, ou entrar na delegacia, né, fazer as fichas e qualquer coisa. E depois, né, tentar empurrar o Estado a se fazer alguma coisa. Isso faz parte da política também. É isso. entendi. O senhor veio de fora de um país, como na época na Inglaterra, o senhor é um canadense, você ficou muito assustado no dia a dia, nesse tempo, do lado da Polícia Civil? Tem um monte de coisa, né? O Brasil é um país muito grande, é um país bastante desigual, né? E há um monte de coisa que a polícia enfrenta e também que a sociedade brasileira tem que enfrentar quando não pode contar com a polícia em si mesmo, né? Entendi. Infelizmente, a realidade é essa também, em que há populações, comunidades, pessoais, né, que não conseguem, né, contar com esse Estado. Aí eu vi um monte de coisa importante nesse sentido, né, especialmente em São Paulo, esses negócios da segurança pública, né, nos lugares mais afastados do centro da cidade, onde a polícia, né, é bastante desigual no tratamento do cidadão, né? É isso. Imagina. Agora, aquela expressão que o Brasil não é para amadores, é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Interessante isso aí, né? Tem um monte de estrangeiro que vem de fora, né? E vai escrevendo que observou alguma coisa, ou que foi, né, que foi roubado na rua, qualquer coisa. Mas ao longo desses anos que eu estou no Brasil, que fico com as pessoas, observando e tudo, eu vi um monte de coisa que me surpreendeu, né? Eu lembro um momento, quando eu estava uma delegacia em São Paulo, quando chegou um cara lá. Aí o cara estava no estacionamento, num shopping, na cidade de São Paulo. Aí o cara entrou na delegacia, ele aproximou, né, ao balcão e ele estava totalmente, né, desnorteado. E ele diz Certo. assim, cara, era domingo, eu estava lá, voltando para o meu carro no estacionamento e vi que tinha um clone do meu carro que estava a 5 lugares diferentes ao longo do meu carro mesmo. Aí tinha a mesma placa, tinha o mesmo cor, tinha tudo, né? Tinha até depois que a gente ficou sabendo que tinha todos os documentos eram iguais por dentro do carro, né? Aí, né, um fenômeno assim é tão importante, interessante, né? Criar um carro, roubar um carro depois para criar, para que passe como um simulacro, né? Para ter os documentos todos totalmente iguais, né? E tudo. E acabou que a polícia em si, a resolução do caso era que a polícia não tinha como saber qual era o original e qual era o clone. Nossa, Aí eles prenderam os dois carros, porque precisava retirar todas as poltronas e tudo para poder pegar a numeração, né? Aí você vê, fazendo pesquisas desse sentido, você vê qual é a complexidade na sociedade brasileira e no dia a dia, né, que acaba construindo a sociedade brasileira em si, né, em que as pessoas vão se adaptando, vão se modificando no dia a dia para poder, né, para poder viver uma vida digna mesmo, né? sim, sim. Através de um monte de coisa que acontece, que às vezes, né, a gente fica surpreendido demais, né? É a É violência isso. do dia a dia, né? A É violência a do dia a dia. violência. É isso. É isso. Eu peguei alguns dados aqui bem alarmantes, vamos falar sobre desaparecimento, né? De 2019 a 2021, são mais de 200 mil casos de desaparecimento, mais ou menos a média de 183 pessoas por dia. Você Uhum. chegou a estudar temas como violência e desaparecimento no Brasil? É isso mesmo?
Sim. É, primeira vez que eu estava no Brasil era uma época importante, né? Aí tinha passado uma época difícil da ditadura, depois da hiperinflação e tudo. Mas na época, assim, no final dos anos 90, o Brasil estava num momento, especialmente São Paulo, num momento de uma violência que foi demais, né? Foi uma época difícil em que tinha taxas de violência, de homicídio que eram altíssimos, até mais altos do que guerras internacionais. Aí acabei fazendo aquela primeira pesquisa que era sobre a polícia, né, o investimento e investigação dos homicídios e da época dos ditos resistentes seguidos de morte, né? Aí eu queria entender qual era a prática e a lógica de investigação da polícia, né, na área de homicídios, na mesma época que tinha a ideia de que a emergência do PCC que estava evoluindo, né? Aí o Sim, primeiro sim. livro se trata dessa questão, né? Qual era a relação entre os dois, né? Entre a polícia, a investigação e, né, e o começo do PCC em São Paulo e no Brasil em si. Aí, o segundo livro se trata de uma questão do outro lado, né? No sentido de que qual era um problema que eu não tinha reconhecido no primeiro livro. Foi importante para mim reconhecer como os desaparecimentos fazem parte do dia a dia no Brasil, porque é uma questão que no Brasil há muito tempo que o pessoal acha ou reconhece ou diz que é um problema que foi da ditadura, né? Foi na ditadura mesmo que teve desaparecimento das pessoas ligadas à política, né? De quem estava lutando contra a ditadura, né? Dos ditos subversivos e tudo. Foi esse povo que foi desaparecido, né? Mas você vê que os números em si, hoje em dia, dos desaparecidos, são muito maiores do que aqueles que foram desaparecidos na ditadura. Eram Certo. mais uns 300, 400 nos anos de ditadura, mas no dia a dia são mais de 20 mil pessoas no estado de São Paulo que somem cada ano, né? Então, não há comparação, né? Não há. Mas não é só isso, né? São questões diferentes, né? Desaparecimento na história e no contemporâneo, né? Eu vi que no começo dos anos 90, o governo criou um novo cemitério, né? Que se diz Dom Bosco, que fica no lado norte da cidade, quase, né? Quase fora da cidade mesmo. Aí foi criado somente para enterrar indigente, né? Foi isso que disseram, né? Só que nos anos 92 eles descobriram uma vala lá, uma vala de pessoas, né? Sacos, né? Ossos em sacos e tudo, e descobriram mais de mil sacos de ossos lá. Aí essa vala foi criado na época da ditadura para ocultar aqueles que foram desaparecidos, né? Foram desaparecidos políticos mesmo. Só que até agora a gente sabe que o máximo, né, das pessoas que podem ser ligadas a essas investigações de pessoas que foram desaparecidas são 5 ou 6 pessoas. Mas não se sabe quem eram esses outros 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas, né, que estavam na mesma vala. E para mim a questão é essa. A questão é quem eram esses outras pessoas que foram sumidos, né, que foram pegos ou que morreram na cidade ou né, que foram parar na mesma vala, mas a gente não sabe quem eram, né? Então sempre tem essa lógica de espaciamento, mas não no sentido somente político da ditadura. Há a questão Sim. maior, né? A questão maior de quem é investigado, de qual é no dia a dia quem some, quem é investigado, quem não é, né? Que faz parte demais no dia a dia.
Aí foi através dessa linha que fiz uma pesquisa ao lado de umas amigas minhas, que acredito que estão aqui também hoje à noite, sobre quem são as pessoas que são desaparecidos hoje em dia mesmo, né? Em geral, são pessoas pobres, jovens e negros da periferia de São Paulo, né? E a história em si é muito difícil, né? É muito difícil porque é uma história de mães e pais que vão lutando, né, para descobrir onde é que estão os filhos e as filhas, né? Sim, Os sim. maridos, né? Irmãos que estão talvez enterrados em algum lugar, talvez fugindo de alguma coisa, talvez mortos pela polícia, ocultados. E faz uma história muito grande, muito importante, mas que a gente não reconhece do jeito que deveria, Sim, né? sim. É, o senhor comentou sobre desaparecimento de políticos, né? E também falou, na atualidade, dos desaparecimentos de pessoas da periferia, negros, entre outros. Muito bem, me lembrei agora que nos anos 70 para 80, eu ganhei de amigo secreto um livro chamado Brasil Nunca Mais. Isso. É um livro que foi feito, eu não me lembro agora o autor, deixa eu ver se a produção me arruma lembrar desse livro, Brasil Nunca Mais, Desaparecimentos Políticos, e era na Ilha Grande, aqui perto de Angra dos Reis, que tinha aquela cadeia e tudo mais, né? Uhum. Era, e teve aí as pessoas que foram também, foram para o Chile, foram para a Europa, cantores, alguns políticos para o Chile, foi coisa bem brutal na ditadura. E Uhum. falando sobre desaparecimento também nos anos 90, um grande repórter da TV Globo, Caco Barcelos, lançou um livro, Rota 47, acho que foi isso, diziam que a polícia, não vou falar do Rio, do modo geral, matava mais negros, obviamente, né? Quer dizer, somos a Uhum. mais da população, mas Uhum. esse era um dos assuntos. E daí ele teve que ficar fora do Brasil por uns tempos. Quer dizer, então, vem muito a calhar com o que o senhor está falando. Quer dizer, esses assuntos são antigos, decorrentes, porém, às vezes, eu acho que pouca força política em querer disseminá-lo, né? Esperamos que a gente possa diminuir, porque 180, boa noite, Leandro, 180 pessoas por dia desaparecidas é um número bem grande. Embora o Brasil, a gente sabe que tem mais de 50 milhões, mais de 200 milhões de habitantes, mas mesmo assim poderia tentar diminuir bastante isso aqui, né? Uhum. É isso. É Vamos isso. continuar firmes, né? Não é Bora. isso? Espera um pouquinho só. São 9 horas e 23 minutos. Para você que está chegando agora aqui na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, o professor de Política Global e Sociedade da Universidade de Cambridge, Graham Daniel Williams. Professor, como o senhor chegou a estudar, o senhor já comentou brilhantemente. Agora tem um assunto bem interessante aqui. A gente já sabe que o Brasil é problemático, mas mesmo assim chegou uma pergunta aqui que é bem legal. Mas então, os seus estudos tão locais acabam descrevendo como o Brasil em si é um país bastante problemático, para não falar sempre? É isso, né? Chega muita gente a mim e fala assim, por que você fala só de coisa ruim, né? Por que você conta história que é totalmente, né, que é cheio de, né, de pobreza, de tudo, da tristeza, né, da depressão e tudo. E para mim é uma coisa que a gente tem que contar mesmo, né? Que Sim, assim, é uma realidade e faz parte da desigualdade brasileira, né? Em si, a desigualdade brasileira, desigualdade no mundo em si, porque não é uma coisa que é só no Brasil, dificulta a vida de todas as pessoas, né? sim, Todas as pessoas. Não é uma questão de uma história que existe lá na final da periferia e que a gente tem que deixar para lá, né? É uma questão da desigualdade e da reprodução da desigualdade na sociedade brasileira, né? isso. Que é uma coisa que é agudo para várias pessoas, várias comunidades e tudo, e menos para os outros. Mas se vê, no sentido da violência e no desaparecimento, que o que afeta uma parte da população acaba também afetando a sociedade em si total, Sim, né? Por sim, exemplo, no sentido da violência, né? É, a gente, no Brasil, a gente mora em contextos desiguais, né?
no sentido sim, de que, de um lado, né, tem Alphavilles, né, tem comunidades totalmente, né, totalmente fechados, que são uma resposta à questão maior da violência, né? Do outro lado, a gente já sabe também que quem sofre mais com a violência é a população mais pobre e mais da periferia, né? Mas o medo em si da violência, o medo e a ideia de poder, né, que a violência pode chegar a qualquer momento na sua vida, acaba dificultando para todo mundo, né, a vida no dia a dia, né? sim, E só o medo em si cria um monte de outros problemas, né, que fazem parte do dia a dia das pessoas, né, que certo. acaba dificultando a possibilidade de ter uma democracia maior, né, de superar tudo que existe na sociedade que não deveria, né? E para mim também a gente não é só para focar nas questões agudas como violência e desaparecimento, mas é uma maneira de contar como a gente pode chegar a uma sociedade diferente, né? Como o Estado brasileiro pode atuar de uma maneira diferente que não admite a desigualdade do jeito que existe, né? E que acaba sendo uma coisa que a gente deve ir atrás do Estado, né, na sociedade para poder superar mesmo, né? Então, a questão é estudar a violência, estudar problemas com carros clonados, ou desaparecimento, é uma maneira de repensar o mundo em que a gente vive e poder construir alguma coisa que vai muito além disso, né? E não é só no sentido do Brasil em si, né? A história não é só do Brasil em contexto de desigualdade, né? É uma questão global, que o Brasil em si não é um caso que a gente pode pegar para estudar, né, dentro de vários, né, barreiras e tudo, e dizer, não, no Brasil é assim, então né, a gente aprendeu alguma coisa, né, através do estudo, mas existe no contexto internacional da desigualdade também, né? Sim, sim, sim. Eu imagino. O Brasil não é o único, mas a gente sabe que não moramos aqui. E hoje a gente entrevista uma sumidade como o senhor, a gente, obviamente, é Brasil que nós estamos falando hoje, mas a gente sabe que no mundo também tem, só que essas informações não chegam. Infelizmente, sempre chega o Brasil é que chega para o mundo, né? Infelizmente. Deixa eu mandar um grande Isso. abraço aqui para Isis Cristiane, lá do Nordeste, acho que é de Belém do Pará, uma grande amiga nossa que está aqui com a gente. Aline Isabelle, João Paulo Larava, um grande amigo meu, a todos vocês que estão aqui assistindo essa live. Se puder compartilhar, ficaria bem agressivo. Agradecido. Agressivo não, agradecido. A nossa grande amiga da ONG Mães da Sé, a Débora, comentou aqui. Fala para ele falar do livro. Ele já vai falar do livro. Deixa eu te fazer mais algumas perguntinhas aqui. Logo, logo ele vai falar do livro, que sei que vai ser lançado no final do ano. Grande abraço, Itanigro, um grande amigo meu que está aqui com a gente. Professor, o senhor diz, estudar o Brasil no contexto global, legal. Como se faz isso e por que é tão importante? O senhor já comentou alguma coisa, mas sempre tem algo mais que levou a esse estudo um pouco mais a fundo. Tem alguma coisa que o senhor acha ainda mais importante que a gente precisa entrar com mais detalhe nisso? Uhum, uhum. É, o desaparecimento a gente tem que ir muito além, né? Porque não é uma questão que é somente de quem sofre, né? É uma questão muito maior, né? De quem na vida né, enfrenta a questão e como ele faz parte da sociedade num contexto maior, né? No estado de São Paulo, são entre 20 e 25 mil pessoas que somem em cada ano. No Brasil, são mais de 80 mil por ano que somem, né? Em contextos diferentes, fora do Brasil, os números são altíssimos. Nos Estados Unidos, são mais de 300 mil pessoas que somem cada ano.
né? Então, não é um problema que é somente no Brasil. É um problema que é muito maior. E quando a gente for ver, a gente vê que o problema em si existe em vários países no mundo, né? Sim. A gente acabou de fazer um evento em Cambridge com a Débora e várias outras amigas, como a Neide, não sei se ela está aqui hoje também, em que a gente atraiu várias pessoas que estavam, né, ou pesquisando ou lutando, né, sobre o problema do espaçamento no mundo, né? Sim. A história maior é muito importante porque a gente vê que a questão em si ele não faz parte da política do Estado, né? Há um pequeno grupo de pessoas em São Paulo que estão por dentro do Estado, que apoiam e que estão lutando, mas eles não estão com muitos recursos e dificulta muito as pessoas que estão lutando, buscando na cidade, né, para achar, né, o amado, né, que tá talvez por aí, talvez tá por outro lugar. E, infelizmente, não é um problema que vai acabar daqui a pouco, né? É um problema muito maior que a Sim. Débora e a Lucineide, que está aqui, elas estão na frente dessa luta, né, com os mais da C e também com lutadoras individuais, né, que estão sempre tentando construir uma possibilidade maior, né? É isso. Entendi. Eu acho que faz uns 2 ou 3 anos, Débora, você poderia até escrever aí, falar. Tivemos uma novela da Glória Pérez e foi muito abordado esse assunto sobre desaparecimento. Eu achei, né, todo assunto quando é abordado é porque já chegou no limite. Aí vem uma novela e falou-se muito sobre desaparecimento. Mas os números no qual o senhor está falando, e a Débora já tinha passado alguma coisa, são bem alarmantes. Hoje tem 25 mil só na cidade de São Paulo. Eu não sei qual o percentual essa relação aos outros estados, mas eu acho um número bem grande. E 100 mil, praticamente 100 mil no ano. Como eu falei aqui agora, né? Deixa eu voltar aqui com a minha colinha. De 2019 a 2021, são 200 mil pessoas. São 190 pessoas por dia. É muita gente. É muita gente. E o governo, eu vejo que, diante do que a gente vem lendo e do que o senhor está falando, a estrutura da nossa polícia investigativa ainda não consegue chegar no patamar de tentar diminuir isso, inclusive. É isso. O problema em si é muito grande e até a gente não sabe bem qual são os números, porque tem um monte de caso que não é, né, que não tem BO e que familiar não vai, né, porque não tem fé no Estado que vai investigar, né. Então os dados eles falham mesmo em descrever o tamanho do problema, né. E faz parte da história a gente ir atrás, né, de tentar ter dados melhores, de tentar ter, né, acervos para poder enfrentar o problema num contexto maior. Então a gente tem que contar a história mesmo, a gente tem que lutar e a gente tem que ver por dentro qual é a lógica mesmo desse espaçamento e como é que o Estado em si, né, apoia ou não o familiar que chega, né, para registrar um evento em si, mas acaba destruindo a pessoa por dentro ao dizer que mas seu filho não era um anjo ou qualquer coisa assim, né? Sim. Então a pesquisa em si a gente tem que ver e a gente tem que contar a história, né, de como uma pessoa que está enfrentando os problemas, né, encontra com o Estado e o que o Estado faz para ajudar a melhorar a situação, né? Entendi. Estão chegando aqui várias perguntas, eu estou aqui com o meu notebook aberto aqui do meu lado esquerdo, estão chegando várias perguntas, mas antes de eu fazer a 7ª pergunta, quando você toma água, deixa eu dar um abraço aqui para alguns 2 apoiadores do meu programa, que é muito importante, sempre faço no início ou no meio, mas hoje, antes de acabar essa nossa entrevista, quero fazer aqui, já mandar um grande abraço para a minha grande amiga Val, da C2W Travel, Turismo de Alto Luxo. Obrigado, Val, nosso grande apoiadora do programa 10 Perguntas, está sempre aqui comigo. Muito obrigado, Val, torcendo por você, pela sua recuperação. Mandar um grande abraço
também para a nossa grande amiga e apoiadora Helena Bresser Pereira, da H Love Box. Obrigado, Helena. Quem puder já estar, puder seguir AH Lovebox. São presentes personalizados e originais, cheios de mensagens de carinho. Até o final, eu mando um abraço para todos os nossos apoiadores, que são muito importantes, porque sem eles a gente não consegue estar aqui a cada 15 dias, trazendo conteúdos a você que segue o nosso programa há mais de 2 anos e meio. Eu vou perguntar qual o problema que te perturba, já sei quais são. Mas não vamos falar só de Brasil. O senhor, como um estudioso, deve ter mais algum que fala, esse é um outro que a gente precisa disseminar. Qual seria? Pois é, né? Né? Aí eu sei que, né, no contexto global assim, a gente tem que pensar sempre no que está acontecendo cada vez mais, né? Certo. O Brasil é um país importante demais, mas ele sempre está olhando para fora para se avaliar mesmo, né? Ver que o que está acontecendo do jeito tal lá fora e a gente vai dizer que não somos daquele jeito. Ou no sentido de problemas, né? Se há um problema no Brasil, sempre ver para fora para tentar, né, para tentar resolver no sentido local, né? Para mim, o que está sendo cada vez mais importante é a resposta às questões de violência, né? Que em si a resposta pode ser até pior do que o problema em si, né? O sistema carcerário brasileiro está aumentando de uma maneira que dobre cada ano, né? Nos anos 70, tinha menos de 50 presídios no país em si. Hoje em dia, tem quase 1.500 presídios, né? E a população carcerária no estado de São Paulo foi de menos de 8.000 pessoas nos anos 80, de mais de 250.000 pessoas por dentro. No Brasil em si, está quase 1 milhão de pessoas por dentro desses presídios hoje em dia, né? Quando tinha só 50 presídios, menos de 40 anos atrás. Então, a questão não é só a população carcerária, mas também a ideia de que um presídio é uma resposta, né, que faz alguma coisa para melhorar a violência, né, que todo mundo sofre no dia a dia, né? O dinheiro, a construção, financiamento que tem que ter para construir tamanhos de presídios são impressionantes, né? Sim. Cada mês, o governo de São Paulo paga quase o mesmo montante de um salário médio no estado para cada pessoa que está preso no estado, né? São mais ou menos R$ 1.500 por mês para cada pessoa que está lá dentro. Sim. Somente para deixar o sistema carcerário, né, existir. E a tendência é só aumentar, é só construir mais presídio, é só financiar mais, é só investir mais, é só melhorar o sistema carcerário em si. Porque foi assim que os Estados Unidos fez, que foi assim que o Reino Unido fez, né? Mas o problema em si tá ficando cada vez mais difícil porque não está enfrentando a questão da violência em si. Está aumentando. Porque joga um monte de pessoas lá dentro e se sabe que mais de 40% da população está sem ser julgado, né? E também, assim, a gente já tem um monte de massacre por dentro, já tem um monte de organização por dentro,
que só vai aumentando e vai tendo mais poder por dentro e também por fora. E que o Estado deixa o espaço para esses grupos lá dentro, mas acaba não agajando com um problema maior de que certo. cada pessoa que vai jogado lá dentro, cada presídio que vai ser construído e financiado, só aumente o problema, né, da desigualdade da cidadania no país em si, né? No contexto global está sendo mais difícil também, porque num país como o Brasil não há dinheiro para financiar a construção de presídios da maneira que está sendo construído, né? Já tentaram achar dinheiro de fora para financiar, né? Que acaba fazendo um outro problema, né? De deixar o sistema carcerário com a lógica né, de renda, né? De que alguém precisa ganhar através de jogar pessoas lá dentro. Que eu vou prestar um dinheiro para você construir um presídio. Prestando, eu preciso ter, né, também, né, um dinheiro de volta. Então, a lógica é muito difícil. É uma história que está aumentando cada vez mais, mas tem pouca gente falando sobre assim, a lógica em si de construir cada vez mais presídios. Não há política hoje em dia que está dizendo que a gente precisa repensar e achar uma situação melhor do que construir presídios, na maneira que a gente responde a esses grandes problemas que estão na vida do dia a dia, né? O senhor tocou um assunto importante. No começo do ano, foi feito um estudo que o salário mínimo brasileiro é menor do que o salário que é pago a um presidiário. Não sei qual foi o senador que tentou bater isso de frente, mas logo foi calado, não me lembro agora. É complicado. Interessante é que não falta, até que, né, de um lado não falta dinheiro, né? Sim. De um lado não falta dinheiro. Dinheiro há para construir presídio. Dinheiro há para pagar, o funcionamento do dia a dia do presídio. Sim. O que não há é dinheiro para dar trabalho para as pessoas, né? O que não há é dinheiro para deixar as pessoas viver uma vida digna. O que não há é dinheiro para apoiar as pessoas a buscar os amados que estão desaparecidos, né? Nesse sentido. Então, é uma questão de onde você vai investir. Onde o Estado pode investir? Pode investir mais em presídios ou deixar esse dinheiro para uma outra coisa, para apoiar a população, para apoiar a dignidade humana, para apoiar, né, o que a gente pode recuperar da possibilidade de viver num mundo melhor do que essa que está totalmente cheio e lotado de desigualdade, né? Sim, sim, sim. Professor, dois assuntos que a Débora falou aqui, que ela fala que recuperar o ser humano não dá lucro. Esse é um. E ela também comentou que o senhor teve uma participação, o nosso ministro Silvio Luiz da Direitos Humanos, o senhor teve um contato bem legal com ele. Você poderia contar essa parte desse contato com o nosso ministro? Foi a Débora que encontrou com ele. Eu conheço o Silvio há pouco tempo. Foi na Universidade de Duke faz 2 anos. Ele estava lá como um professor visitante, o Silvio Almeida, né? Ele estava lá, passou um tempo lá e fui convidado para fazer uma palestra lá. Aí eu contei a história, né, do filho da Débora, o Caio, que estava sumido e tudo a mais. E ele tá muito investido nessas questões maiores da dignidade, né? É um cara muito fino, né? Um sangue bom mesmo, né? E ele tá engajado com a solução, né? Mas a gente tem que empurrar também, a gente tem que ir atrás, né? Para deixar a história mais
presente na política brasileira. É isso. Tá certo. E essa segunda parte, que a nossa grande amiga Débora falou, recuperar o ser humano não dá lucro. Se É isso. recuperar no mercado, não se tem um retorno? O retorno não é no sentido, né, de o que você pode ter, né? O Sim, sim. lucro em si, a gente mesmo não vai ganhar dinheiro, né, em deixar o mundo melhor. Tem gente que acha que, né, a resolução dos problemas tem que ter um impacto, tem que ter um lucro, a gente tem que ter uma lógica, né, de poder investir e tudo. Mas a desigualdade em si, né, ele é uma questão maior, né? É uma questão maior de quem está ganhando em cima disso, né? Construir presídio, alguém está ganhando, né? Alguém está tendo um orçamento, alguém está, né, tá com os contratos, alguém está, né? Então tem gente ganhando em cima disso. Sim, sim. Mas recuperar e investir nos problemas sociais e nesse sentido, tem que deixar essa lógica do lado. De precisa ter um lucro, de precisa ganhar alguma coisa em cima disso. Né? Quando eu comentei do dar lucro, assim, que é capacitar o cidadão ao mercado a estudar, eu quero dizer que lá na frente, com certeza, ele terá o lucro, eu digo, capacitando ele, vai voltar a trabalhar, vai se inserir no mercado, vai ser inserido no mercado, ele vai voltar a trabalhar e vai ter renda, né? Isso, nesse sentido que eu quis dizer, né? Mas é uma coisa bem interessante que a gente precisa, na verdade, ter leis que façam, que invista mais numa sociedade como um todo. Uma grande amiga nossa, Rose Marie, terapeuta, infelizmente essa lógica é a prática da nossa sociedade, infelizmente, mas espero que a gente possa mudar um pouco isso. Bom, são 21 horas e 47 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas o professor de Política Global e Sociedade na Universidade de Cambridge, Graham Daniel Willis. Professor, está chegando uma pergunta aqui bem interessante. Deixa eu ver aqui. Eu vou marcar aqui. Aqui, ó. Se for pensar, estudar e pesquisar nesse sentido, significa que as pesquisas não são delineadas nem pelo espaço, nem pelo tempo, embora você já falou alguma coisinha, mas é interessante que chegou essa pergunta aqui para nós. É isso. Vou repetir a pergunta. Se for pensar, estudar e pesquisar nesse sentido, significa que as pesquisas não são delineadas nem pelo espaço e nem pelo tempo. Pois é, né? Pois é. A ideia é que, né, a pesquisa, tem gente que acha que pesquisa é estudar um caso, né? Delinear um problema, chegar, perguntar, né? Recolher os dados, né? Analisar e ter uma resposta, né? Ter um resultado. Sim, sim. Né? Fazer pesquisa de um jeito etnográfico e de um jeito que reconheça que a desigualdade faz parte, né, do contexto em que todo mundo vive, quer dizer que a pesquisa em si não tem começo e não tem fim. Né? Não tem começo e não tem fim no sentido, em duplo sentido. Primeiro, é que quando você começa a estudar um problema assim, você tem que reconhecer que as questões e as conexões são globais e vão muito além do Brasil, né? Vão muito além do caso em si que você quer né, reconhecer e ter respostas, né, significativas. E também no sentido de tempo, né? Quando a gente for ver problemas como violência ou desaparecimento, a gente vê um contexto em que é muito historicamente, né, embutido. Né? Onde existe na cidade, com quem existe, né? Qual é a lógica do Estado nesses espaços e não. É uma questão que vai muito além do problema em si. Né? Por que um povo, uma comunidade foi instalada em algum lugar da cidade? Por que teve construção de casa onde não tinha loteamento, né, formal? Por que o Estado não deu direitos para as pessoas até a água,
saneamento básico e tudo. Isso vem muito antes das perguntas que a gente tem sobre violência, sobre encarceramento em massa, sobre desaparecimento e tudo, né? Então, a questão do começo da pesquisa tem que ir antes e depois no sentido da pesquisa em si. Segundo, não quer dizer que a pesquisa pode ter um fim dentro do Brasil também, né? Por exemplo, se a gente for olhar financiamento dos presídios, a gente vai ver que tem dinheiro de todo e qualquer lugar do mundo financiando, né? Sim. E a gente precisa olhar também quem está no mundo que está ganhando em cima disso, né? O Brasil sempre foi um país, né, de exportação. Exportação de café, de açúcar, diamante, né? De tudo de frutas, né? Tudo que o Brasil sempre produziu no mundo foi um olhar internacional, né? E são as pessoas internacionais também que ganham em cima da exportação, da produção né, de produtos no Brasil, que é produzido através da desigualdade, né? De deixar as pessoas pagar a mão de obra de uma maneira muito barata, né? De ter um monte de pessoas sem trabalhos e que vão trabalhar por pouco dinheiro para poder pagar, se sustentar mesmo, né? Então, o contexto internacional de desigualdade faz parte disso, né? Há lugares do mundo que vão consumir tudo que o Brasil produz e vai se sustentar e ter uma vida melhor por causa disso, né? Por produção das coisas baratas, né? Para poder sustentar um mundo lá fora. Então, para mim, a questão da pesquisa no Brasil fica sempre com esse problema maior. Quem está ganhando em cima da violência no Brasil? Quem ganha acima da desigualdade que existe no país, né? Não quer dizer que é somente no Brasil, mas também, né, qual é o contexto maior em que tem pessoal que vai ganhar da desigualdade brasileira, em que tem um monte de pessoas que vão produzir de uma maneira barata, né, para poder, né, se sustentar mesmo no dia a dia, né? Então, a pesquisa sempre tem que reconhecer esse mundo maior, né? Sempre tem que ter em mente o contexto maior, que dificulta a pesquisa mesmo, né? Mas é esse contexto da desigualdade que é não somente no Brasil, mas no mundo também que importa, né? Teve uma advogada em um programa investigativo que falou, o repórter perguntou a ela, há muita violência no morro? Ela falou, existe a violência no morro, mas a violência maior está muito longe do morro. Política, né? Não tenha dúvida, né? É política, né? Quem deixou o morro desse jeito, né? Quem deixou as pessoas, né? Quem deixou as pessoas de necessitaram a construir casas nessas situações precárias, né? Tem uma pergunta muito interessante aqui, o senhor já comentou, vamos tentar atender aqui também a nossa grande amiga Rosa Sims Borges. As universidades olham para o desaparecimento forçado como uma sequência de genocídio em curso? Total, né? Quer dizer, né, a base da pergunta sobre o campo da pesquisa é importante, né? Sim. Né? A gente pode ver, não, eu vou fazer uma pesquisa lá na periferia, lá de São Paulo, e depois volto para casa, né? Mas não é assim, porque uma parte da cidade é conectada ao outro, né? Mão de obra que vem de um lado mais pobre da cidade vai servir o outro lado da cidade, né? O campo em si não é uma coisa discreta nesse sentido, né? A questão maior do desaparecimento forçado é muito importante, né?
tem gente cada vez mais que está reconhecendo que o desaparecimento forçado e também não forçado faz parte de uma sequência de genocídio, né, maior, especialmente um genocídio negro, né, porque quem sofre mais e quem some mais é o povo negro. E não Sim, quer dizer que é o povo negro que se reconhece como um negro também. sim, É quem não é branco também, né? É assim, se a gente for ver, foi a Débora que me contou, a Débora, a amiga Débora aqui, Débora Inácio, contar um caso, né? Quando ela estava procurando para o filho Caio, né? Não tinha apoio para ela, né? Uma mulher negra, né? Mas na mesma época tinha um outro caso de um homem branco que sumiu quase no mesmo lugar e teve uma resposta muito grande. Foram sim. atrás dele mesmo e precisava achar o corpo dele e acharam, né? Então, a ideia de que desaparecimento é uma coisa que não é racializada, ou que não tem a ver com raça, é uma ideia, assim, simplória demais, né? Quem some mais, quem sofre mais com a violência direta e indireta, o que dizer direta, né, o ponto do revólver, a ponta do Estado, e indireta de deixar, né, morrer ou deixar, né, viver em contextos de violência, contextos de, né, falta de saneamento básico, é o povo negro, o dito não branco, né? Sim. Então, não há dúvida para mim que um problema dessa que a gente está né, comentando é uma questão histórica que tem um contexto muito maior, né, percorrendo e que a gente tem que conhecer nesse sentido. A violência vem crescendo, vamos dizer, eu digo violência e o racismo vem crescendo bastante, vários casos vêm acontecendo aí nesses últimos anos aí, Uhum, tá? uhum, Tá complicado, nós temos que estar sempre lutando, tentando sempre mostrar para a população, né, e até para o governo que a gente espero que um dia a gente consiga parar com tudo isso. Sabemos que é bem difícil. Eu já aproveitar também, quero mandar um grande abraço para a advogada criminalista Flávia Raal, que ela é CEO do Innocence Project Brasil. Ela já esteve aqui há 2 anos atrás com a gente, falando uhum, sobre as condenações injustas que tem aqui no Brasil, onde ainda a polícia ainda quer reconhecer pela uma fotografia, sendo que a pessoa às vezes está em casa dormindo e fala, não, foi esse aqui, e a pessoa nem lá estava. Ela veio fazer o uhum, belo, ela esteve aqui com a gente e ficamos muito contentes, porque há um mês atrás, uma emissora aqui do Brasil, a Globo, falou-se muito dentro de um capítulo sobre um jovem um adolescente fazendo engenharia, né? E que saiu na rua, a polícia parou e colocou ele num cárcere. E ele fazendo engenharia e depois foi descoberto que ele não tinha nada a ver com isso. Mas só que ele foi encarcerado devidamente, negro, na rua. Imagina, engenheiro, não existe isso. Mas, infelizmente, a gente uhum, passa por... Já passei isso, eu sou dos anos 60, também já passei por isso. Mas, graças a Deus, a gente continua na luta aqui e uhum, lançamos o programa aqui, o 10 Perguntas, para falar dos conteúdos de pessoas como o senhor, que faz um trabalho e, às vezes, não estão aqui sendo conhecidos pelas pessoas que seguem o programa. Então, uhum. fico muito contente de ter aceitado isso aqui. Deixa eu ver aqui. Mais uma. Vamos aqui. O surgimento da pobreza, da violência e das comunidades remontam dos tempos da abolição e, infelizmente, o Estado negligenciou e continua até hoje negligenciando, mas atende muitos interesses econômicos. Foi o que ele acabou de comentar, a gente sabe disso, isso já é histórico, e não sei se Uhum. vai parar. Esperamos que um dia pare com isso. Professor, vamos falar um pouco de Cambridge. Duas perguntas em uma. Há desigualdade na cidade também? Demais, demais, né? A partir Quando a gente do fez, momento... Desculpa. quando a gente fez esse evento em maio, onde, né, onde a gente trouxe, né, várias pessoas, né, para discutir a questão do desaparecimento em contexto global, a Débora e a Lucinete estavam lá
comigo e comentando sempre na rua, né? Na rua, olha tantos moradores de rua aqui que tem. Olha tantas pessoas que estão, obviamente, em situações precárias aqui. Achei que um país desse aí, né, um país rico, um país que tem, né, que tem tudo, tem uma história, né, de contextos, né, de riqueza e tudo, né, tem tanta pobreza aqui. E, obviamente, não é uma questão de, tá lá afastado da cidade. É por dentro mesmo. E se vê que é uma realidade mesmo. É uma realidade Sim, de um monte de pessoas que, por dentro desses países, também no Canadá, nos Estados Unidos e tudo, que não se trata do povo de um jeito digno também. É uma questão de escalas diferentes, mas a desigualdade em si também faz parte muito, assim, muito óbvio, muito agudo das pessoas, né? Acaba criando aquela questão também do medo, né? Do medo das pessoas que estão na rua, do medo de, você está me afastando, o que você quer, né? Nesse sentido. Dificulta, né? Então, sim. é por isso também que digo que a questão da desigualdade não é uma questão que tem começo e nem fim no mundo, né? Não há lugar no mundo que não há desigualdade. O que há Sim. são conexões entre esses lugares e lógicas né, ideias de investimento, ideias de obter lucro, de ganhar em cima da desigualdade, poder pagar alguém um salário muito básico demais, ou de não pagar, ou qualquer coisa, é uma lógica, né, base. Mas que a gente tem que superar isso, a gente tem que olhar a mais e dizer que não é só o Brasil Sim, que sim. tem desigualdade nesse sentido. É um problema global e a gente tem que ir além, né? A gente tem que ir além, imaginar políticas públicas, né? Imaginar um governo diferente, imaginar e ter fé que a gente pode construir alguma coisa diferente. Entendi, entendi. Se tiver se tiver esse encontro ano que vem, eu quero estar junto, hein? Já avisei a Opa, Débora, tá opa! certo? Foi bom demais. Aquele evento foi bom demais mesmo. Tem povo de Colômbia, Nigéria, Canadá, no Brasil. Aí tava todo mundo lá contando as histórias e foi máximo mesmo. Antes de eu formular a 10ª pergunta, deixa eu mandar mais um abraço aqui rapidinho, enquanto você toma um pouco d'água, para o nosso grande amigo aqui, o Ricardo Rodrigo Bresser Pereira, da Bresser Asset. É uma empresa gestora de fundos de investimentos, com enfoque no mercado de ações brasileiro. Com mais de 15 anos em excelentes resultados, a empresa administra fundos de ações do multimercado. Mais informações, bresserasset.com.br. Rodrigo Bresser Pereira, muito obrigado. Esse Rodrigo é, inclusive, um grande economista e filho do ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Meu grande amigo também do restaurante Mr. Austin, Marcelo Tobias, muito obrigado aqui pelo apoio ao programa 10 Perguntas. Está nós aqui a cada 15 dias trazendo essas entrevistas e conteúdos muito interessantes. Churrasco com sabor brasileiro ao estilo americano. Um grande restaurante que fica no bairro da Moca. E nosso outro grande apoiador, o Wilton, muito obrigado, da WJR Creative. Ele é um dos responsáveis pelo design do nosso banner. WJR Creative, nosso grande amigo Wilton. Obrigado, mestre, por estar aqui com a gente, dando um apoio ao programa 10 Perguntas. Professor, tem muito brasileiro indo estudar em Cambridge? Poxa, cara, infelizmente não tem o tanto que precisa, né? Eu gostaria demais de receber mais brasileiros lá, né? Porque a gente tem alguns brasileiros dando aula e alguns que estão estudando cada vez mais. O problema em si é que, né, mudou os políticos públicos. No governo Lula anterior, teve programa Ciências Sem Fronteiras, que ajudou os brasileiros a estudar no mundo, né? Deixava com bolsa de estudo, deixava as pessoas saírem do país para estudar, para o mestrado, qualquer coisa, e depois voltar.
É isso que a gente precisa mais. A gente precisa isso mais do governo que existe agora, né? De reinvestir para poder apoiar os brasileiros a estudar no mundo e também estudar nas universidades no Brasil, né? Aí vamos chamar o Lula para avançar com política dessa aí, né? Para poder mandar mais brasileiro para Cambridge. É Tá, isso, né? tá certo, tá certo. Antes de nós finalizarmos aqui a nossa entrevista, fale um pouco do lançamento no final do ano do seu livro. Vai ser aqui no Brasil, é isso que eu fiquei sabendo? Tomara, né? Tomara. Eles estão traduzindo agora e é pela editora Almeida. E tomara que saia daqui a pouco. Eu fiquei sabendo que eles estão no processo de tradução. E na hora que sai, a gente faz uma festa. A gente faz uma festa aí no Brasil. Vamos mesmo. Vamos percorrer. Isso. O te... Qual é o título do livro? É esse aqui atrás. Em inglês é Keep the Bones Alive, que quer dizer manter os ossos vivos, né? Que é sobre a história das mães que estão lutando para não deixar a memória dos seus filhos atrás, né? E de tentar avançar com a ideia, né, de apoiar quem sumiu, né? O título em português ainda não sei. A edição brasileira aí está para ser definida ainda. Mas vamos ver. Vai ser bom demais. Tá certo. Professor, já quero agradecer ao senhor pela sua entrevista. Foi maravilhosa. Sempre que tiver algum artigo, algum estudo, alguma pesquisa, pode mandar aqui para o Brasil. Pode mandar arquivo PDF, manda pela Débora. Vamos aqui compartilhar. Vamos compartilhar esse seu estudo, né? O 10 Perguntas está de portas abertas. Quero agradecer a Débora, a todo mundo, a Lucineide, né? Que também esteve com ela lá. As pessoas que participaram da nossa entrevista. Espero que tenham gostado. 10 Perguntas é isso, é trazer conteúdo. Mas antes de finalizarmos, eu quero aquela mensagem positiva aqui para o povo brasileiro, direto de Cambridge. Bom demais, gente. Tamo junto sempre e vem pro Cambridge. Vem pro Cambridge. O ano que vem eu quero estar aí, hein? Vamos conversar. Beleza. Tá certo? Gente, sempre com muito carinho. Muito obrigado a todos. Daqui a pouco a nossa entrevista vai estar gravada no IGTV. Eu mando para o senhor, inclusive, o link. Tá certo? Amanhã, a partir do meio-dia, vai estar também no canal do YouTube, programa 10 Perguntas. E quem ainda puder compartilhar essa entrevista, ficarei muito agradecido. Tá certo? Daqui a 15 dias voltamos com mais um grande conteúdo. Obrigado a todos e até a próxima. Um grande abraço, professor. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Tá certo? Prazer meu. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado, Débora. Obrigado, Rosa. Obrigado, Lucineide. Obrigado, Itanigo. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Esse é o programa 10 Perguntas. Um grande abraço.